Bíblia em português é confuso em traduzir esse verso. Ele diz: o fariseu em pé orava. Outras traduções dizem que ele orava consigo mesmo. Outras traduções dizem que ele orava no seu íntimo. Essa confusão dá porque no grego, nesse verso, o verbo orar está conjugado de um modo que não é muito comum. Diz o seguinte, que o fariseu, ele fazia o ato de orar. Mas o verbo também está conjugado de um modo que, além dele orar, ele recebia essa oração. Ele orava, supostamente para Deus, mas quem recebia essa oração era ele próprio. Algumas traduções traduzem como e ele orava de si para si. Conseguem ver como isso, para mim, é aterrorizante? Porque ele acreditava que estava orando para Deus. Ele acreditava que estava entregando sua oração a Deus, suas súplicas para Deus. Mas quem recebia aquela oração era ele próprio. Ele não estava orando para Deus, ele estava orando para si. Exteriormente, o fariseu dirigia sua oração a Deus. No entanto, interiormente, este homem estava adorando a si mesmo. Eu não sei vocês, mas eu fico com medo disso. Porque eu vejo um homem em pé, numa reunião, orando e entregando suas súplicas a Deus. Mas ele estava se adorando com isso. Ele estava adorando o próprio ego, ele estava entregando essa oração a si. E eu pergunto, por que, Deus? Porque essa oração não ia a Deus, não ia entregar essa oração a ele próprio. Eu vejo no contexto o que ele orava. A oração dele basicamente era o quê? O fariseu em pé orava de si para si mesmo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. A oração dele não ia para Deus. E ele orava a si, adorava a si. A atitude dele era para si. Porque era uma atitude baseada não em Deus, mas em si. Era uma atitude orgulhosa de autoexaltação. Nenhum momento a glória de Deus estava comprometida aí. Estava comprometida na própria glória dele. E quantas vezes nós não fazemos como esse cara? Quantas vezes nós não agimos como esse fariseu dessa parábola? Olhe para as suas orações. Olhe para as minhas orações. Eu estou orando a Deus, estou fazendo monólogos ao meu ego. Eu estou realmente orando a Deus, entregando minha súplica a Deus, ou eu estou como um orgulhoso, cuidando apenas da minha vida espiritual? Eu tenho uma vida devocional, porque eu estou preocupado com a glória de Deus, eu estou preocupado com o meu relacionamento com Deus, ou que eu só não quero ter a consciência pesada que eu não estou sendo um crente muito bom? Eu olho para a minha vida e eu tenho medo, porque eu vejo essa raiz da minha vida. Eu vejo muitas vezes quando eu não oro, quando devia orar, minha preocupação não é com o meu relacionamento com Deus, mas porque minha vida cristã não está tão forte, sabe? Minha preocupação não é com a glória dele, é comigo. É como esse fariseu aqui. Eu estou preocupado comigo. É com a minha vida cristã, é com a minha vida devocional. É se eu estou crente o suficiente, é se eu estou santo o suficiente. Para quê? Para cada minha consciência, só isso. A glória de Deus nunca está envolvida. Por favor, eu queria que vocês pudessem realmente ser sinceros, olhar para o seu coração e Deus, a tua glória está envolvida quando eu oro. A tua glória está envolvida quando eu me consagro, quando eu jejuo, quando eu me arrependo. A preocupação é só comigo. A gente pode ver isso facilmente sendo cumprido hoje. Liga essa televisão, abra nesses canais ditos evangélicos. Você vai ver esse tipo de atrocidade. Homens colocando a mão sobre enfermidade dizendo: vai se cumprir porque eu sou profeta de Deus. Eu vejo pregações de homens ameaçando rasgar as suas bíblias se aquilo que eles determinaram em nome de Jesus não se cumprir. É isso que é uma humildade cristã diante da oração que ele nos ensinou. Seja feita a tua vontade, não a minha. Essas orações trazem glórias para quem? Para o homem que orou, e não para Deus que cumpriu. O homem hoje é o centro do cristianismo, ou desse chamado cristianismo. Vamos olhar para o nosso arrependimento. Quando a gente se arrepende, qual é a nossa preocupação? É porque nós estamos mostrando Deus como menos desejável do que Ele realmente é, ou só porque eu estou me sentindo impuro? Quando a gente realmente falha com Deus, a gente erra contra Ele, a gente chora depois. Por quê? Porque a santidade dele foi corrompida. Eu fui contra a santidade do meu Senhor, eu ofendi a dignidade do meu Senhor. Ou a gente se preocupa porque, sabe, eu acho que eu não vou poder pregar amanhã, né? Porque eu tenho pecado e a gente jejua com o propósito principal de que a glória dele seja aumentada, operando em nós, ou que a gente opere em nós e, consequência, ele recebe a glória aí. Qual o foco principal? É a glória dele ou algo para nós? Nosso poder, nossa consagração. Glória de Deus é o primeiro fator em tudo que a gente vai fazer. 1 Coríntios 10 fala que quer com mais. Se for comer, for beber uma Coca-Cola e faça tudo para a glória de Deus. Porque Romanos
14:23 diz que tudo que não é feito por fé é pecado. Se eu me arrependo e não me arrependo por uma fé real no conhecimento dele, mas me arrependo simplesmente porque vai trazer uma consequência ruim para mim, não é arrependimento dele, é um pecado esse arrependimento, porque não é arrependimento genuíno. Se eu oro, não orando porque eu quero ver a glória dele sendo manifesta, eu quero ter um relacionamento com ele, mas se eu oro de mim, para mim, simplesmente porque eu quero ter uma vida espiritual mais elevada, isso não é oração para Deus, eu estou orando a mim. Deus não recebe esse tipo de oração porque eu sequer estou entregando essa oração a Ele. Quando muitas pessoas se humilham e vêm aqui à frente, pedem desculpa a Deus, misericórdia a Deus, Deus, eu sou pequeno. Muitas pessoas não fazem com o sentimento de realmente humilhação porque eu estou errando contra Deus. Mas muitos fazem visando exaltação futura. Eu já fiz isso. Eu já me humilhei aqui. Deus, eu estou me humilhando, Pai, porque eu quero ser exaltado por Ti. E depois eu parava e Deus, mas que oração hipócrita é essa? Eu estou me humilhando visando ser exaltado? Eu estou me exaltando com isso. Eu estou buscando a glória para mim, a exaltação para mim. E se humilhar é só um meio para conseguir isso. Quando nós lemos a Bíblia, nós buscamos o que com isso? Conhecer o nosso Senhor ou achar bons sermões? Eu acho que eu passei a maior parte da minha vida cristã lendo a Bíblia procurando bons sermões. Por lendo a Bíblia procurando conhecer o meu Deus. Eu desperdicei meu tempo. Porque as escrituras vêm com um único propósito. E todos os outros propósitos são secundários. Para que nós podemos conhecer o nosso Deus. E através do conhecimento de Deus, toda a vida cristã possa seguir. Se eu abro essas escrituras buscando o quê? Ser um pregador melhor? Entender mais ou qualquer coisa assim? Não estou fazendo isso para Deus, estou fazendo para mim. Minha preocupação sou eu. É a minha carne, é o meu ego, é a minha vida religiosa. Não é a glória dele. Eu queria que muitos saíssem daqui com medo disso. Porque estão vendo esse resquício em sua vida. Eu vejo isso na minha vida e preciso me arrepender. Eu preciso mudar, eu preciso que Cristo mude meu caráter. Eu acredito que tem muitos irmãos que estão no mesmo barco que eu. Eu oro para que Cristo possa mudar o nosso ser. Oh Deus, ser propício a nós pecadores, meu Pai. Muda o nosso coração, muda o nosso ser, Senhor. Que essas não sejam palavras lançadas ao vento, Pai. E aqueles que têm ouvido para ouvir, Senhor, que eles ouçam. Em nome de Jesus, meu Pai, cumpre os teus propósitos nesse lugar, Deus. Eu te oro, Pai, te agradeço por tudo, Deus. Obrigado, Senhor. Amém.